E agora o futebol. A vitória do Atlético por 1-0 sobre o Independiente del Valle ontem no Independência foi comemorada com muita polêmica, com a presença do astro Robinho e a liderança do Grupo 5 da Libertadores. Mesmo começando no banco de reservas, Robinho foi a principal atração do jogo, onde o mais importante foi conquistado, a vitória, que significa 3 pontos e a liderança isolada do Grupo 5, com 100% de aproveitamento. O Colo-Colo, que chegou a 4 com o triunfo diante do Melgar, no Chile, por 1-0, também nesta quarta-feira, ocupa a 2ª posição. Pela Copa Libertadores, o Galo volta a campo para enfrentar o Colo-Colo no próximo dia 10 de março, em Santiago, em confronto direto pela liderança. Antes, o time alvinegro terá compromissos pelo Mineiro. No sábado, encara a URT fora de casa. Olhe bem, o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2015, com 11 gols, William, aquele do bigode, ainda não balançou a rede em 2016. Contando com o amistoso contra o Rio Branco, vencido pelo time celeste por 2-0, são 4 jogos em branco do camisa 9. Desde julho de 2013, na Toca da Raposa 2, William foi peça importante nos títulos do Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014 e do Mineiro de 2014. Em 141 jogos, marcou 33 gols e deu 23 assistências. Os números de respeito do atacante o tornaram uma das referências do grupo cruzeirense. É justamente o papel importante ocupado por William no grupo que o credencia a opinar sobre o momento instável vivido pelo Cruzeiro em 2016. Apesar da vice-liderança no Campeonato Mineiro, com 10 pontos em 4 partidas, a equipe não mostrou futebol envolvente contra adversários de menor expressão. Muito bem, vamos falar agora com o Redação Futebol Clube. Presença aqui de André Luiz, que é comentarista esportivo do Cruzeiro, e Cristiano Freitas, também comentarista esportivo do Atlético, com quem eu começo a conversar. Cristiano, aquele jogo sofrido, como sempre são os jogos do Atlético, me mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto, né? O técnico colocar um ídolo, um nome esperado, que foi o do Robinho, o Aguirre, o técnico, né? E recebeu uma vaia, porque ele tira justamente aquele jogador que estava melhor em campo, que era o Casares. A torcida do Atlético parece que não está muito benta com o Aguirre, não, né? Ô Barroso, tem muita coisa para falar sobre ontem, tá? Vou começar falando aí a respeito do campeonato. A vitória foi muito boa, importantíssima. O Atlético chegou aí à liderança com 6 pontos. Está muito próximo de conseguir a classificação para a próxima fase já. Vitória né? é sempre vitória. Vitória é Teve sempre uma vitória com 2 ursos em campo, né? Já entrou um jogador urso e o artilheiro o é chamado de prato, urso que é o também. urso. Ele parece com o Zé Colmeia, né? Deve ser por isso que ele parece urso, né? Então, veja bem, o Atlético então está muito perto de conseguir a classificação. Tem 2 jogos aí contra o Colo-Colo, primeiro no Chile, depois aqui. Esses 2 jogos são importantíssimo para o Atlético pode conseguir aí de vez a classificação e até já sacramentar a primeira posição no grupo, tá? Deixando os 2 últimos jogos aí para brigar, quem sabe, pela liderança geral da competição, que foi muito importante, inclusive em 2013, quando o Atlético foi campeão. Falando do jogo, né? O que aconteceu ontem lá no Independência? O Aguirre cometeu alguns erros e o principal dele não foi a substituição que ele fez, tirando Casares e colocando Robinho. A torcida vaiou imediatamente. Mas o primeiro e maior erro dele foi ter entrado no jogo com o Patrick. Por quê? O Patrick, nada contra o jogador, um jogador esforçado e tudo, a gente sabe que tem algumas limitações, mas se você pegar o banco do Atlético, a Libertadores só cabe em 7 jogadores, só permite 7 jogadores do banco. Ele levou um goleiro, levou um zagueiro, 2 volantes, um meia e 2 atacantes. O Patrick era o jogador que, se o Marcos Rocha machucasse, ele era o reserva do Marcos Rocha.
Se o lateral esquerdo Douglas machucasse, ele que ter que entrar para jogar. E poderia ser improvisado lá, tanto na ponta direita como na ponta esquerda. Então, é um jogador que tem que estar no banco. Quando você põe o jogador para jogar, de cara, você perdeu essa substituição. Ou seja, o Patrick não poderia ter saído do jogo de forma alguma, como não saiu. Porque se ele sai e o Marcos Rocha machuca, quem vai jogar na posição do Marcos Rocha? Então, a primeira bobagem que o Aguirre fez foi essa. Colocar o menino para jogar, o Patrick para jogar, quando ele tinha que estar no banco. Porque não tinha jogadores para substituir na posição onde o Patrick entra. Aí, beleza. Não fez, teve que manter o jogador. Já irritou a torcida. Ele pega o principal jogador da partida, que estava jogando melhor o Casares, e tira o jogador para colocar o Robinho. O Robinho precisava entrar, ele precisa entrar, é um ídolo aí do futebol nacional, ele vai precisar de ritmo de jogo, ele tinha que jogar. Mas o Aguirre tinha que ter escolhido outro jogador. Aí começam algumas incoerências que precisam ser barradas agora, porque senão o elenco vai embora. O Aguirre fala na entrevista coletiva que o jogador não tinha condição, o Casares, de jogar o tempo todo. O jogador deu entrevista falando que não, que ele saiu porque o treinador quis, que ele tinha condição. Primeiro problema. Tirou o Luan, a torcida não gostou. Ele disse que o Luan pediu para sair. O que nós vimos foi o Luan saindo, até balançando a cabeça. Aborrecido. Difícil acreditar que ele pediu para sair. Aí, ele falou lá na entrevista, tanto o Robinho, como o Casares, como o Júnior Urso, são jogadores que estão sem preparo, 4, 3 meses sem jogar. O Júnior Urso chegou, treinou 2 vezes com o time do Atlético e jogou 90 minutos com o time reserva. Então, não dá para entender isso. Ele precisa ser coerente. Não pode ter esse tipo de coisa. Daqui a pouco ele vai perder o grupo não vai estar com ele e aí vai desandar tudo. A torcida, né? A torcida já não está com ele. Ele já trouxe um problema para ele. A torcida já não está com ele. Meu amigo André, e o Cruzeiro, como é que está? Hoje, preparação ainda para o Clássico de domingo contra o América, mas acho que a principal situação que a gente tem que comentar hoje é dar os parabéns, que hoje é aniversário do Wilson Piazza, um dos maiores atletas da história do Cruzeiro Esporte Clube. Do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, da né? Seleção Brasileira também. E um jogador que participou de 2 gerações espetaculares do Cruzeiro. A geração de 66, estava no time que goleou o Santos, inclusive sofreu uma falta criminosa do Pelé. Contusão de Seu Lopes? Isso, exatamente. E depois participou da geração de 76, que foi a primeira geração a conquistar a América, pintar a América de azul. Foi o título da Libertadores do Cruzeiro de 1976. Então, a gente tem que parabenizar e reverenciar um ídolo desse, que só vestiu a camisa do Cruzeiro e da Seleção Brasileira em toda a sua história no futebol. E agora, sobre as perspectivas do Cruzeiro para esse jogo? O América é um time de surpresa, né? Principalmente quando ele joga com o Cruzeiro, né? Engrossa sempre, né? Só que o Cruzeiro está bem preparado, eu acredito que essa questão de manter o mesmo time, o David agora está acertando a questão do posicionamento, está mantendo os atletas, então já demonstra que ele está com uma ideia de time já na cabeça e sem aquela quantidade de mudanças que ele vinha fazendo no início, que era 3 mudanças por jogo, que dificulta bastante que o time adquira entrosamento. Eu acredito que já vai apresentar um futebol melhor e já é um jogo mais cascudo, como esse, que o time tem para demonstrar um futebol melhor. Então, o superior amarelo já está esgotado, a torcida deve comparecer e eu acredito que vai ser um grande jogo. Você acha que a torcida vai prestigiar? Com certeza. É um bom jogo, né? Claro, e a torcida está na expectativa até de ver. E o Atlético vai ter esses jogos aí, mas... O Atlético ele vai jogar agora em Patos de Minas contra o RT, né, pelo Mineiro. Não tem jogo no meio da semana que vem, então o Aguirre vai poder colocar um número maior de titulares lá em Patos de Minas para manter a liderança. Agora eu queria falar uma coisa, repetir isso aqui, Barroso, que é muito chato. Aconteceu ontem de novo na Independência. O torcedor jogou objeto dentro do campo. O time isso dá um problema Pois o time vai acabar sendo punido. Gente, não tem justificativa para isso. Isso não ganha jogo, isso não muda nada. Sabe? O treinador não vai sair por causa disso. Não é assim que a gente faz pressão, não é assim que a gente faz as coisas mudarem. É inadmissível isso. E, mais uma vez,
o pessoal da segurança, né, não identificou o torcedor, é outra coisa que precisa ser feita. Né? Eles estão ali para isso, então tem que se justificar. Então, vou pedir mais uma vez ao torcedor do Atlético, quando for ao estádio, independente do jogo que seja, do tamanho do jogo, não faça isso, não jogue nada no estádio, o time vai ser punido, né? E aí pode complicar uma competição um ano inteiro de trabalho por conta de um ou dois infelizes que praticam esse tipo de coisa. Uma molecagem boba, né? Hoje que o estádio é cheio de câmeras, né? É necessário que a equipe de segurança e todos fiquem de olho nesse tipo de situação, porque tanto o Atlético quanto o Cruzeiro já foram prejudicados por causa desse tipo de atitude, briga em arquibancada, por causa de ficar tirando objeto dentro de campo. Isso não é do torcedor. O torcedor ele pode xingar e tudo, mas dentro do local dele, que é ali a arquibancada, a cadeira onde ele estiver, para poder se manifestar. Os atletas é que tem que estar lá dentro do campo, não o torcedor. Nada justifica, né? Nada justifica esse tipo de atitude no futebol, né? Com certeza. Só serve para piorar para o clube. Vem multa, vem suspensão. Exato. O nome do time vai pelo esgoto aí afora, pela enxurrada afora. Piora para o próprio torcedor, porque o time é punido, vai jogar 300 quilômetros de distância, aí o cara que está acostumado a ir no estádio, né, paga o sócio torcedor, aí não pode ir porque é muito longe, o cara trabalha no outro dia. Não tem justificativo esse tipo de coisa. Tem que parar. Né? Já passou da hora de parar com isso. Vocês acham assim que o futebol mineiro, esse ano, o Atlético está nessa competição importante, tudo com boas perspectivas. Vai ter um ano interessante para o futebol mineiro? Eu tenho notado assim, o pessoal do Cruzeiro um pouco desanimado. É porque com todas essas mudanças que houveram e com o futebol que tem sido apresentado, realmente a torcida ficou um pouco preocupada. O David até o momento não apresentou um padrão de jogo e da forma que o time terminou o ano passado, esperava-se que ele fosse dar realmente continuidade àquilo. Só que o que tem sido dito é que o Cruzeiro, o ano passado, precisava inicialmente não perder, porque estava muito próximo da zona de rebaixamento, e aí sim, depois que o time tomou um corpo, começou a conquistar vitórias e aí teve mais segurança para jogar. Agora, nesse momento, o clube está enfrentando clubes menores que têm uma dificuldade maior, que são os clubes do interior de Minas. E com isso é exigido do clube, do time, que tenha uma atitude mais ofensiva. Né? E por isso que o David está sendo tão cobrado. Sem dúvida. Com essas alterações que ele tem feito, se quiser concluir a esperança é agora no jogo de domingo que aconteça. É só falar que a torcida do Atlético também ficou assustada ontem com o que o Aguirre fez, né? Porque tem um elenco e aí o treinador faz esse tipo de coisa e já começou a assustar. O Aguirre lá no Rio Grande do Sul foi apelidado de Adilson Batista uruguaio, porque é um treinador que o pessoal reconhece que sabe muito de futebol, estuda muito, mas inventa demais. É o chamado professor Pardal, Isso, né? Não tem mais lugar para improvisações no Atlético. O time tem um elenco muito bom para cada jogador jogar na sua posição. Então ele precisa entender isso e não estragar o trabalho. Agradeço aos dois pelo debate, pelas informações. Uma boa noite e até nova oportunidade. Boa noite. E o prêmio de 35 milhões de reais da Mega Sena agita, está criando um bafafá danado em uma cidade do sul de Minas. Um apostador de Ipuiuna acertou sozinho os 6 números do sorteio. Hoje foi dia de expectativa em Ipuiuna, no sul de Minas. A cidade tem cerca de 10 mil habitantes e os moradores do município amanheceram querendo saber o nome de quem acertou sozinho os números da Mega Sena e vai levar para casa 35 milhões de reais. O sorteio foi realizado ontem. Essa é a primeira vez que um apostador da cidade acerta sozinho as dezenas da Mega Sena. Muito bem, vamos falar agora de questões imobiliárias, aqui com a presença de Quênio Pereira, que é da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Direito Imobiliário da OAB, Ordem dos Advogados de Minas, aqui na seção de Minas Gerais. Quênio, tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Tranquilo, 100%. Né? A chuva aí te atrapalhou aí no caminho, né? É uma tempestade no caminho. É uma tempestade no caminho. Quênio, essa polêmica sobre a compra de imóveis na planta, né?
Isso está pegando muito essa polêmica. Como é que você analisa isso? Tem pessoas levando prejuízo, tem empresas atuando de má fé. Como que está o panorama aí do mercado? A questão é preocupante, Barroso. O que acontece na prática é que as pessoas compram mal na planta. Até na época da Encol, década de 90, foram lesadas 42 mil famílias. E parece que ninguém aprendeu nada com isso, porque a lei é de 64. Então a lei já determina há 51 anos a obrigação... Uma lei antiga da época da instalação da ditadura militar. Né? É, a lei de 64, a lei de condomínios de incorporação. O que é incorporação? Comprar o que não existe ainda, comprar uma unidade atrelada a um pedaço do terreno. Então, na prática, o que a gente verifica no dia a dia? Uma grande boa-fé dos compradores, as pessoas muito crédulas, confiando em tudo, e sendo que a lei já determina há 51 anos a obrigação em qualquer tipo de incorporação da instalação da comissão de representantes, composta de 3 proprietários, 3 coproprietários. Muito democrático isso, né? Uma comissão eleita lá pelos demais compradores para fiscalizar a construtora. Logicamente, a construção na planta é uma coisa altamente complexa. Então, essa comissão deveria ter autonomia para contratar um advogado, olhar a documentação, contratar um perito para acompanhar a obra e até o contador. Por que nós vemos no dia a dia? É comum ocorrer desvio de recursos dos compradores. Então, realmente eu vejo com muita preocupação. Temos visto aí prédios, né, inacabados, prédios que foram negociados, que a construtora vendeu na planta, recebeu dinheiro de dezenas de compradores e o prédio está no chão. Quer dizer, resumindo, não foi feito quase nada. Tem prédios inacabados, tem até situações de prédios que o MP interditou a obra e ficou no meio do caminho a edificação. Então, na prática, tem que haver um cuidado maior dos compradores em relação a comprar imóveis de grande valor, sem qualquer conhecimento jurídico e sem qualquer fiscalização. Esse é o ponto-chave. Mas isso que eu queria te perguntar. As pessoas, no geral, não têm esse tipo de informação, né? E ficam muito preocupadas, alheias, muito temerosas. Quais que são os cuidados, os principais cuidados? Eu queria que você colocasse uma cartilha para a gente dos principais cuidados que as pessoas têm de ter ao adquirir um imóvel, na planta principalmente. É o ponto básico, começar a checar a construtora, a sua capacidade técnica, a sua experiência no mercado, verificar se ela cumpre com a obrigação com os demais empreendimentos foram vendidos. Segundo, verificar a documentação, que é altamente complexa. Eu posso afirmar que praticamente, década de 90, a maioria dos empreendimentos não tinha incorporação registrada no cartório. Ou seja, é contravenção penal, é crime contra a economia popular negociar na planta sem incorporação registrada. Segundo, verificar o contrato de compra e venda. O contrato é altamente complexo também. Então é fundamental que o comprador leve para o seu advogado e verificar se o contrato está equilibrado. O que é que nós vemos de forma rotineira? Contratos que só protegem a construtora e deixam o consumidor de maneira completamente desguarnecida com relação a prazo, com relação a multa, com relação a penalidades que estimulam o construtor a cumprir com a obrigação. Outro fator interessante, que quando ocorre o atraso na planta, é fundamental que os compradores se unam. O condomínio, o que é um edifício na planta? Você tem 50 proprietários, aquilo são 50 sócios. Todos têm que estar unidos. Aquilo é um conjunto. E que eu vejo no dia a dia, lamentavelmente, que quando acontece alguma inadimplência, alguma falha da construtora, é cada um por si. Essa falta de união acarreta o quê? Um maior relaxamento da construtora. Se os 50, esse exemplo que você está colocando, se unirem, logicamente eles vão ficar muito fortes, muito fortes, frente à construtora. E podem até destituir a construtora. Então, na prática, vemos também a questão do patrimônio de prestação. É uma ideia muito boa, que aumenta a garantia, mas colocar, afetar o patrimônio sem a comissão não vale de nada, porque tem que ter acompanhamento para não ocorrer o desvio dos recursos. Enfim, o que eu vejo de forma muito clara, realmente um amadorismo na compra do imóvel. As pessoas não procuram consultoria jurídica adequada para assessorar e todo mundo vai na base da sorte, contando que vai dar tudo certo. E realmente vemos que isso não acontece de forma tão frequente assim. Então tem empresas boas, gente séria no mercado, mas tem empresas que realmente se esmeram em lesar o consumidor,
em fazer o que bem entende e contando, inclusive, com a morosidade do Poder Judiciário. Outro fator, Barroso, as pessoas têm receio de entrar com a ação, deixam para depois. E quanto mais demora, maior o prejuízo. Ou seja, não estou aqui vendendo, em hipótese alguma, ter que demandar em juízo, não é isso. Só que há uma postura tão irresponsável, tão maliciosa de algumas construtoras, que realmente entrar com a ação de imediato é o melhor caminho para amenizar o prejuízo e para evitar, inclusive, a prescrição. Tem vícios de construção, obras com defeito, em função do boom imobiliário, que as construtoras estão muito felizes, né, por os compradores, deixando de entrar com a ação e gerando assim a prescrição, ou seja, a perda da condição de cobrar da empresa a reparação dos vícios que são de grande monta. E todo esse amadorismo que você apontou, essa falta de cuidado aí tudo isso acaba resvalando na cabeça do comprador, né? É lamentável. Eu acho que a compra de imóvel na planta está cada dia mais com risco maior, em função da postura nossa, das pessoas, de não olharem a lei, de não observar que tem mecanismos que favorecem a segurança do comprador e o comprador comprando na planta, torcendo para dar tudo certo, sem qualquer preocupação com documentação. E quando acontece algum problema, vamos deixar para depois, vamos refletir melhor, vamos tentar negociar. E há um desequilíbrio muito grande de conhecimento com o construtor, que domina a matéria técnica, domina a questão de mercado, domina a área jurídica, porque ele é bem assessorado, e com os compradores, cada um busca, às vezes, o seu colega para dar opinião, e fica aquela coisa no banho-maria, e a gente vê que no dia a dia o construtor sai, às vezes, ileso, com grande lucro, até retira o patrimônio do seu nome, deixando assim os compradores a ver navios. Eu acho realmente lamentável o que temos visto no dia a dia, sendo que é fundamental ter mais cuidado, né, para comprar um bem de um valor tão expressivo quanto o imóvel. Às vezes está em voga lá a vida toda da pessoa, né? Todas as economias que ela conseguiu reunir, né? E você está dizendo aí, se a pessoa for empurrando isso com a barriga, como a maioria faz, o prejuízo é para si mesmo, né? Não, e as pessoas acham que no condomínio tem lá um prédio repetindo com 50 apartamentos, acham que para entrar com a ação tem que haver votação unânime. Não é isso, é maioria simples, é questão do patrimônio da coletividade estar em jogo. Então, eu acho que existe realmente uma postura egoísta das pessoas, uma falta de união que acaba que as enfraquece nesse sentido. Então, se uma demanda no condomínio, basta fazer uma assembleia, repetindo, um exemplo, 50 proprietários, compareceram 11, 6 votos, os 6 votam pelos 50. Então, é necessário entender que a votação da maioria simples, ela é mais do que suficiente para a contratação de um serviço jurídico, de contratação de um perito, para fiscalizar tudo e até exigir os direitos. E nada de, às vezes, dar mais autonomia, mais valor para quem não vai à Assembleia, ou seja, aquela maioria ausente não pode prevalecer sobre uma minoria que é presente e que é mais responsável. Então é fundamental entender que aprovou uma taxa extra para a contratação desse serviço jurídico, para a contratação do perito, todos os 50 coproprietários têm que pagar obrigatoriamente, porque o que está em jogo não é um ou outro apartamento, mas o interesse de toda a coletividade em relação ao empreendimento que, se não for bem executado, poderá acarretar prejuízo futuro, com defeitos que podem acarretar valores extremamente elevados. Muito obrigado, viu, Kênio, pelas suas informações, sempre preciosas, assim, orientando quem vai comprar imóvel, né? Por nada. Não é uma coisa tão simples como as pessoas pensam, não. Boa noite, muito obrigado. Boa viu? Noite. E o Redação agradece a você que está acompanhando aqui o nosso trabalho e espera a sua presença também amanhã aqui no Redação BH News. Boa noite.